Foi preciso apenas um olhar. Eu descobri, já posso me mudar, morar pra sempre nesse coração. Eu já ouvi tantas histórias, daquelas que nos faz querer voar. E eu saí buscando algum lugar, voei tão alto sem imaginar. Era você que queria me encontrar. E nunca mais quero ir pra longe desse nosso amor. O teu sorriso é meu melhor lugar. Só nesse abraço cabe quem eu sou, como se fosse a parte que me falta. Ai, que falta que me faz por um segundo sem te ter ao lado. Entrarmos juntos na embarcação, do outro lado do mar, não temos o que temer. Tempestades certamente irão nos alcançar, longe no alto mar, sem uma estrela nos guiar. Mas a calmaria virá na luz que dá nome à manhã. Mais perto estaremos do lar. Meu bem, não esqueça caneta e papel. Papure palavras, o que iremos dizer na rota diante de nós, que mata por todas as mãos, que mapas não podem dizer, com traços, com pontos e mãos. Tempestades certamente irão nos alcançar, longe no alto mar.
Senhor, minha estrela nos guia, mas a calmaria virá na luta tranquilas irmãos, na luz que dá nome amanhã. Mais perto estaremos do lar. Meu bem, virei a sua mão. Ao entrarmos juntos na embarcação. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa tarde de festa, tarde de celebração. Estamos aqui para celebrar o amor, como um dom maravilhoso que Deus nos concedeu. Eu quero iniciar nosso culto, porque esse é um momento de adoração a Deus, um culto com uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nos encontramos reunidos nesta tarde aqui para celebrar a união matrimonial desses dois jovens, o Vitor e a Ellen. Louvamos o teu nome porque eles acreditam no teu plano, no teu projeto para a felicidade deles. Te agradecemos também pela presença de cada amigo, cada pessoa especial que aqui veio atendendo ao convite deles. Que nesta tarde possamos aprender mais do Senhor aqui e como lidar com o relacionamento conjugal. Que o Senhor abençoe não somente ao Vitor e a Ellen, mas a todos os casais presentes aqui nesta tarde. É a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O dia enfim chegou, né? Vitor e Ellen, o dia tão sonhado. Arauto do Rei tem uma música, né? Que esse é o tema, né? O quarteto principal da igreja, o grupo musical principal da igreja. Tem uma música que diz: o dia enfim chegou. Por esse dia, o Vitor e a Ellen tanto aguardaram. E é possível ver no semblante dos dois a alegria, né? O choro também faz parte. Eu preparei uma mensagem de apenas 2h30, tá? Vocês não têm pressa, né? Os convidados também não têm pressa, então tá todo mundo em casa. Eu já vi, temos ali, parece um banquete preparado, então não tem problema nenhum se nós somos aqui até 10 horas da noite, né? Temos? Tá certo. Mas eu quero abrir a palavra de Deus para compartilhar com vocês, tá? O manual do Guia para Ministros diz que a mensagem de casamento ela deve ser breve. Eu não sei por quê. Parece que é porque os noivos têm pressa, né? Mas deixamos esse detalhe à parte. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que nós encontramos aqui no livro de Lucas, no livro de Mateus, capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus, versos 4 ao 6. Então respondeu ele aqui está se referindo a Jesus, respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Amém?
Talvez esse seja um dos versículos bíblicos mais usados em momentos como esse. Porque, de fato, não há outro texto bíblico mais apropriado. As palavras aqui foram proferidas por Cristo. E essas palavras, elas encontram-se dentro de um contexto. Um grupo de pessoas, que a Bíblia denomina de fariseus, chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta. Fizeram uma pergunta para ele. E a pergunta foi: mestre, é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Repudiar quer dizer deixar, abandonar. Algo que era muito comum nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus. Então é respondendo a essa pergunta desse grupo de pessoas que Jesus falou aquelas palavras que eu disse para você. E você sabe o que é talvez mais intrigante de tudo isso? É porque essas pessoas perguntaram a Jesus não porque tinham dúvidas, mas porque eles tinham o desejo de fazer com que Jesus entrasse em contradição. Nos tempos de Cristo existem algumas escolas, rabínicas, dentre as mais conhecidas, a de Hillel e a de Shammai. Eles tinham pensamentos diferentes relacionados à questão do divórcio. A escola de Hillel era mais liberal. Segundo os seguidores dessa filosofia, o marido poderia abandonar a mulher por qualquer motivo. Até mesmo o mais banal possível era motivo para abandonar a mulher. Já os seguidores da escola de Shammai, eles eram um pouco mais tradicionais. Para o esposo abandonar a mulher, ou deixar a mulher, ou largar a mulher, tinha que haver uma comprovação de que houve um adultério, uma traição. Era parecido mais ou menos com o que dizia a lei de Moisés. Então, quando essas pessoas perguntaram isso a Cristo, quando aquele homem perguntou isso a Cristo, se é lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo, na verdade eles estavam querendo colocar Cristo em um beco sem saída. Ele queria que Cristo desagradasse aos seguidores de Hillel, de Shammai, e os seguidores de Moisés. E Cristo responde para eles de forma brilhante. Como Cristo responde? Fazendo com que eles refletissem na origem de todas as coisas. Convidando-os a refletir no plano de Deus desde a origem. E qual era o plano de Deus? Se você for lá em Gênesis capítulo 2, versos ali do 22 e diante, você vai ver que é como que uma repetição disso que Jesus falou aqui. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Aquilo que Deus une, nenhum ser humano tem autoridade para desfazer aquilo que Deus fez. Afastar aquilo que Deus uniu. E eu louvo a Deus, Vitor e Ellen, porque estar aqui nessa tarde, neste momento, nesta celebração, é sinal de que vocês acreditam no plano de Deus. Sabe, queridos amigos que encontram-se aqui, querido casal de noivos, é triste saber que à medida em que o tempo passa, cada vez mais, o casamento que foi criado e estabelecido por Deus, uma instituição milenar, não criada por homens, mas por Deus. É triste saber que à medida em que o tempo passa, essa instituição, ela parece que vai perdendo o descrédito, vai caindo em descrédito, vai perdendo a sua essência. Infelizmente já era assim nos dias de Cristo. E a fala de Cristo, ele vai combater exatamente isso. Aquilo que Deus une, ninguém pode separar. Sabe?
casamento, ele foi instituído por Deus antes do pecado. É uma das poucas instituições estabelecidas pelo Criador que permanece ao longo desse tempo todo de vida. É um momento especial. Estava dando uma olhadinha porque cada ano é atualizado, né? Vocês têm ideia de quantos divórcios aconteceram no nosso país? O último censo que saiu, o último dado que temos é o de 2021. Eu vi que é de quase 387 mil divórcios. Acontece. De 2021 para 2020, houve um aumento de quase 20% no número de divórcios. O casamento, infelizmente, para muitas pessoas, tem se tornado algo obsoleto. Mas não é assim. Vitor e Eva. O casamento, a união, o santo matrimônio, foi algo criado, pensado por aquele que é infalível. Infalível. Longe de Deus pensar em errar, em falhar. Tudo aquilo que ele faz é bom. Tudo aquilo que ele cria é bom. E olha que ele tem autoridade para dizer o que é bom. E por isso ele estabeleceu o matrimônio. E louvado seja Deus, porque apesar de estar aos olhos de muitas pessoas ter se tornado algo obsoleto, é como se fosse algo atrasado, arcaico, mas muitas pessoas ainda confiam, acreditam nessa instituição. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Sabe, uma das coisas mais comuns que como pastor, eu ouço quando a gente vai conversar com casais que estão se separando, eles dizem assim: pastor, mas a gente não é obrigado a viver. É verdade. Pastor, a gente não é obrigado a conviver com uma pessoa quando não gosta mais. Sim, é verdade. Ninguém é obrigado. Mas ninguém também é obrigado a casar. Casar é uma decisão que deve ser tomada à luz da palavra de Deus, e com muita oração e conselhos de pessoas boas que nos cercam. É uma decisão que nós não podemos falhar, não podemos errar. E eu separei hoje à tarde aqui algumas dicas do que fazer, Ellen e Vitor, para vocês terem sucesso no casamento, no relacionamento. Para que vocês, em o nome de Jesus, não entrem nas estatísticas dos divorciados. Esse não é o plano de Deus. Eu costumo dizer que, olha, casar talvez seja um mau desafio. Aos olhos humanos, o casamento tem tudo para dar errado. Aos olhos humanos. O casamento ele é mais do que uma união entre duas pessoas. O casamento é uma união entre três pessoas. O homem, a mulher e Deus. E você sabe qual é o motivo, a causa desse índice alarmante de divórcios que nós encontramos hoje? É a falta de Deus no casamento, no relacionamento. É a falta de Cristo no nosso lar. Aos olhos humanos é quase que impossível. O casamento é um milagre. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque nós temos aqui um homem e uma mulher, pessoas diferentes, não é verdade? Gêneros diferentes. Nós temos aqui um jovem e uma jovem que vieram de lares diferentes, não é verdade? Culturas diferentes, desejos diferentes, pensamentos diferentes. Então essas duas pessoas se unem. A tendência seria dar errado. E é aí que os noivos precisam entender que precisam de Deus. Deus precisa ser o centro da vida de vocês.
Vocês não podem, Ellen e Vitor, esquecer um dia de Deus na presença de vocês. Deus, na nossa vida, Deus no seu lar vai fazer toda a diferença. Segredos, você vai na internet e você encontra as dicas de um casamento feliz, segredo de um casamento feliz. Parece mais uma receita de bolo, né? O problema nosso do ser humano não é saber, conhecer, é colocar em prática. Mas você sabe o que é melhor de tudo isso? Deus, ele é tão bom que Deus, ele não deixou coisas impossíveis para fazermos, para tornar o casamento uma bênção. Não, são coisas simples. São coisas que estão ao nosso alcance, Vitor e Ellen. São atitudes, são hábitos que precisamos ter, que fará do nosso casamento uma bênção. E eu separei aqui alguns para vocês. Um sermonete de casamento não pode finalizar sem ter dicas práticas para a felicidade. Tá? E eu separei aqui, uma vez em um encontro de casais, eu perguntei a um casalzinho que já tem 55 anos de casado: o que vocês mais acham desafiador no casamento? Sabe o que eles me responderam? E eu coloquei aqui em primeiro lugar. Ela me respondeu: renúncia. Renúncia. Quer ser feliz no casamento? Quer fazer com que o seu casamento cumpra o propósito de Deus? Aprenda a renunciar. Deixar muitas vezes o eu quero, eu gosto assim, que eu gosto é disso, eu quero isso, para muitas vezes fazer a vontade do outro. Renunciar gostos, e muitas outras coisas. Segundo ponto, para vocês alcançarem sucesso na vida conjugal: confiança. Sabe? Um casamento, assim como em qualquer outra área da vida, não vai para frente se não tiver confiança. Se um não confiar no outro, os problemas logo surgirão. Portanto, confiem, renunciem. Outro ponto importante para a felicidade no casamento: aprendam a perdoar. A minha mãe dizia, tem um ditado que era o pai dela que dizia, no caso meu avô, não sei se vocês já ouviram. Ela dizia assim: casamento tem uma reza muito conhecida, a Salve Rainha, né? Ela dizia assim: o casamento é como a Salve Rainha. No início, vida, doçura, esperança nossa. Parece que é assim a reza deles. E no final, é gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Sabe, infelizmente, essa tem sido uma realidade no lar de muitos cristãos, no casamento de muitas pessoas. Mas não precisa, Vitor e Ellen, ser uma realidade no casamento de vocês. O casamento de vocês pode ter um começo bem, deve começar bem e finalizar melhor ainda. Portanto, nada de vale de lágrimas. Tá? Mas para que isso aconteça, é preciso vocês fazerem uso do perdão. Sabe por quê? Porque vocês não são perfeitos, assim como eu e como cada um de nós que aqui estamos. E por não sermos perfeitos, vamos errar. Às vezes vamos perder a cabeça. E é possível que a ira brote e você vai magoar alguém, mas é preciso que haja sempre o perdão. Lutero, ele dizia que é impossível impedirmos que um pássaro sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo dele fazer um ninho. Portanto, quando vierem os problemas, as dificuldades, as diferenças,
recorram sempre a Deus e busquem o perdão dele, porque é rico em perdoar. Amém? Falei de renúncia, confiança, perdão, diálogo. Quantos casais hoje passam o dia sem se falar, sem se comunicar? Em lugar nenhum do mundo, em nenhuma área da vida, em nenhum local, pode haver um relacionamento saudável se não houver diálogo. Portanto, tirem tempo para conversar sobre as diversas coisas, os momentos bons, as alegrias que vocês compartilharão. Converse também sobre os momentos desagradáveis. Tirem sempre tempo para dialogar. Tire tempo de qualidade. Além de conversar, para brincar, para lazer. Você percebe que são coisas que estão ao nosso alcance? O segredo não consiste de coisas impossíveis, difíceis. Se fosse assim, Deus seria injusto. Mas não. Tudo está ao nosso alcance. E louvado seja Deus por isso. Já pensou se para conseguirmos a felicidade no casamento fosse necessário R$1 milhão? Coitado, talvez de nós, né? Talvez nem nós fôssemos felizes, não é? Mas não. São coisas simples.